Então, queridos, nessa noite nós estamos celebrando o nosso culto de Santa Ceia. Queremos também cumprimentar aos irmãos e amigos que estão acompanhando pelas redes sociais, no Face, no YouTube. Que vocês também sejam abençoados. E nessa noite a gente possa celebrar ao Senhor e também possamos receber dele aquilo que a gente precisa. Eu quero compartilhar com os irmãos, hoje à noite, um episódio bem conhecido. Eu quero me reportar a um episódio bem conhecido nosso, que é descrito no livro do Evangelho de João, capítulo 4, que é aquele episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse texto ele tem sido recorrente, ele foi recorrente para mim esses dias, e eu fiz uma reflexão nesse texto, e eu queria compartilhar com os irmãos esta reflexão que eu fiz. E como hoje é o culto de Santa Ceia, é um culto que faz a gente voltar e olhar para a cruz, que tem a ver com a nossa salvação, ou seja, tem tudo a ver com a nossa salvação. E esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é um encontro com a salvação. Essa mulher tem um encontro com a salvação. E é um encontro extremamente bonito e diferente, principalmente para a mulher. E eu quero chamar a atenção, porque a minha reflexão vai fazer a gente pensar um pouco a respeito da natureza do encontro e de como esse encontro se processou. E a gente vai analisar alguns aspectos do encontro que certamente às vezes nós não percebemos e que na verdade faz com que esse encontro tenha um significado muito maior do que parece ter. Mas deixe eu ler o texto primeiro, Quando Jesus, João capítulo 4, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, que provavelmente era Siquém, a cidade é Siquém, e Sicar talvez fosse um povoado nas imediações de Siquém. Perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó e o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, a água do poço, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. O que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste lugar, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Então, está aqui o episódio que configura o encontro de Jesus com a samaritana, que eu vou chamar de um desencontro que se transformou em um grande encontro. Por que desencontro? Porque aquele encontro não foi encontro programado, não havia nem do lado de Jesus, nem do lado da samaritana, esse interesse desse encontro de 12 horas do dia em um poço, lá nas proximidades de Sicar, na região da Samaria. O texto diz que Jesus ia de caminho, saiu da Judéia, provavelmente de Jerusalém, e foi para Galileia. E para diminuir o trajeto, ele tinha que passar pela região da Samaria. Era uma região que os judeus evitavam por conta do conflito que havia entre samaritanos e judeus, mas era o caminho mais perto. E Jesus resolve ir por esse caminho. E aí diz que era meio-dia já, estavam com fome, estavam cansados. Jesus fica no poço e os discípulos vão até o povoado mais próximo, a cidade mais próxima, para comprar alimento. E nesse ínterim, uma mulher sozinha resolve vir buscar água no poço. A teoria diz que a mulher estava vindo naquele momento porque ela era uma mulher de vida livre e que não era bem vista na sociedade, era completamente discriminada, e então ela, para evitar o contato com os outros, ela vinha no momento para não ter aquele constrangimento de ter contato com gente que não queria ficar perto dela. E aí, nós temos, e eu quero chamar a atenção para a primeira observação que eu quero fazer aqui, que é a respeito dos discriminados, dos marginalizados na sociedade. E que a reflexão que eu quero que a gente faça é que a discriminação e o preconceito, ele é algo extremamente agressivo e doloroso para quem é discriminado. E ele, inclusive, ele provoca estragos profundos na pessoa, até aquela ideia dele se autodiscriminar. Ele começa a aceitar a discriminação como algo, como algo que ele tem que aceitar, e ele começa a ficar se culpando, e ele é quem evita
O constrangimento, ele é quem fica constrangido em se encontrar com aqueles que se sentem melhores. E o lamentável é que, passado mais de 2000 anos, o preconceito e a discriminação social ainda está tão viva quanto na época de Jesus. Nós ainda estigmatizamos determinadas categorias sociais como se elas fossem menos humanas do que a gente. Como se nós fôssemos melhor do que elas. Como se alguma coisa me transformasse em uma categoria humana melhor do que alguns que a gente estigmatiza na sociedade. A cor da pele, a condição social, o gênero, né? A questão moral. Então nós vamos criando categorias na sociedade, e a gente por se encontrar em uma categoria que a gente acredita que é melhor do que as demais, isso parece que dá para a gente uma condição de ser um ser humano mais humano do que os outros. E que Jesus não olha para isso, e que Deus não olha para isso, e que Deus abomina isso. Porque o fundamento maior do cristianismo é o amor. É a compreensão, a tolerância. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo entende. O amor não é ganancioso, o amor não é leviano, o amor não se porta mal, o amor não constrange, o amor não persegue, o amor não faz nada que deixe o outro em situação desagradável. O amor sempre acolhe. E aqui nós estamos diante de uma mulher discriminada 3 vezes. Aquela mulher, ela era diminuída socialmente 3 vezes. A primeira pelo fato de ser mulher. E ser mulher naquele tempo já era um desprestígio, né? A mulher, mesmo aquela mulher bem bonitinha, recatada do lar, que preenchia todos os requisitos, ela era alguém que servia só para procriar, né? E servia o marido. Então, a mulher como mulher, ela já era discriminada. Mas a mulher, ela era uma mulher independente. Certamente, ela teve 5 maridos. Não é que a Bíblia diz que ela casou. Ela teve 5 maridos. A não ser que esses maridos morreram todos, que é mais difícil você entender isso. E ainda estava com um que não era seu marido, então significava que ela estava junta com o marido, né? Então, parece ser uma mulher de vida livre. E aí, para a sociedade judaica e para a sociedade samaritana, os estudos mostram que os samaritanos eram mais radicais do que os judeus. Porque os samaritanos acreditavam que eles eram o povo, os verdadeiros herdeiros da promessa. Que eles é quem era os judeus que Deus se relacionava. Não eram os judeus da Judéia, não. Era o judeu da Samaria. E o judeu da Samaria achava que era eles próprios. Aí havia essa briga religiosa para saber quem era os melhores. E aquela mulher, certamente, ela era completamente discriminada, e talvez, e provavelmente, fosse esse o motivo dela ter ido de 12 horas para aquele momento e se encontrou com Jesus por acaso. E aí tem esse encontro, que é um desencontro, mas que depois se torna no encontro mais importante da vida dela. E aí vamos começar a olhar para o encontro e analisar algumas questões. Essa primeira questão aqui da discriminação, né? E aí a reflexão é: devemos ter cuidado para que a gente não acredite que determinadas pessoas são menores do que os outros. E tem uma coisa aqui que talvez seja importante a gente relatar, é que quando eu disse que a discriminação ela gera um sentimento de menosprezo, de auto-menosprezo, né? E aí quando você é bem tratado, você agradece. Ai, como você trata bem. Gente, lá na escola, às vezes, os meus alunos dizem assim: você é um pastor diferente,
Porque você trata a gente tão bem, você acolhe a gente, você demonstra que ama a gente. Mas eu digo, mas eu estou fazendo alguma coisa estranha? Estou fazendo alguma coisa estranha? Eu morei em Florânia, aí tinha lá, perto da minha residência, tinha um casal não, tinha duas mulheres que moravam juntas. E elas eram muito carentes, e assim, e eu comecei com amizade com elas, e assim, elas começaram a pedir para eu orar, para eu acompanhar. Eu comecei a acompanhar aquele eu vou chamar não é casal, mas aquelas duas mulheres, com todo respeito, né? Eu comecei a acompanhar elas. E eu ia na casa delas e orava, às vezes elas ficavam perturbadas, me chamavam. Aí uma disse, pastor, mas por que o senhor vem aqui? Por que o senhor trata a gente tão bem? Eu digo, você queria que eu tratasse vocês mal? Ele disse, não, mas porque o senhor é diferente. Eu digo, eu não sou diferente não, gente, eu só estou sendo um cristão. Você percebe que quando você é discriminado, você gera, a pessoa que é discriminada, ela começa a se sentir realmente estranha. E quando alguém trata bem e acolhe, ela acha estranho. Mas por que você faz isso comigo? Aí agradece, obrigado. Gente, isso é terrível, não é? Você acha que precisaria que a gente estigmasse alguém de uma forma tão terrível, que na hora que alguém trata bem essa pessoa, ela agradeça a você, porque você está fazendo o que deveria acontecer sempre. Está errado. A sociedade está errada. E a igreja, e nós também, muitas vezes estamos errados, porque nós também discriminamos. Para reforçar a ideia, eu estava conversando outro dia com uma irmã lá de Florânia. Ela disse que ela tem uma sobrinha que colocou um salão de beleza lá em Natal. E chegou no salão de beleza um travesti para fazer a sobrancelha. E ela disse que ela recebeu ele muito bem, acolheu, fez a sobrancelha, foi muito generosa, carinhosa. Aí quando terminou, disse que ele disse, obrigado por você ter me tratado tão bem, porque não me tratam assim. Eu não sei vocês, mas eu fico com o coração doído em saber que a gente escolhe as pessoas a quem vai respeitar. A gente escolhe as pessoas a quem trata bem. Jesus não faz assim. Jesus, quando ele encontra com aquela mulher, e aí eu quero crer que Jesus olhou para aquela mulher e ele percebeu que ela era e que ela estava ali por um motivo estranho. E aí ele cria a possibilidade, a oportunidade de ter uma conversa amorosa e franca com aquela mulher. E a primeira coisa que ele faz é pedir para ela. Você percebe? Quando você expressa a sua necessidade para alguém, você está se mostrando mais fraco. Não é verdade? Não é. Eu estou aqui, aí me dê um pouquinho de água, então eu estou precisando de você. Certo, Luana? Então, eu estou numa posição de necessidade. E Jesus faz essa posição de necessidade em relação à mulher. Você poderia me dar um pouco d'água? E a mulher se espanta. Espera aí. O senhor tem certeza que o senhor está pedindo água para mim? Eu sou uma mulher samaritana. Você não está percebendo que eu sou uma mulher samaritana? Percebe como estava assim... E ela encarna a discriminação, e ela auto se diminui, e ela se sente meio que desvalorizada para dar água a Jesus. E o que eu gosto é que Jesus finge que não escuta. Jesus finge que não escuta, e ele continua a conversa. Jesus diz, mulher, se você soubesse
com quem está falando, você pediria água e eu te daria água viva. Porque ele continua, ele vai criando um ambiente de uma conversa para que aquela mulher se destrave. Né? Aquela mulher está completamente travada socialmente, moralmente, humanamente falando, e Jesus começa a querer, Jesus vai destravar aquela mulher para que ela vá para um ambiente confortável e seguro. E aí, a mulher diz, mas o senhor não tem como tirar? A mulher começa a saltar. A mulher retruca, né? Mas o senhor não tem como tirar a água? O senhor não tem balde, né? O senhor é maior do que o nosso pai Jacó? O senhor está dizendo que tem água viva para me dar? E quando um judeu escuta a palavra água viva, o judeu ele entende que é uma fonte que jorra. Água viva vem de fonte, não é? É uma água que fica jorrando sem parar. O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui, que deu de beber a gente, tal. E Jesus disse, se você beber essa água, você vai ter sede. Jesus continua. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Aí a mulher ficou curiosa. A mulher já estava se sentindo mais à vontade, disse, então eu quero essa água. Eu quero essa água. E aí Jesus, para destravar a mulher de uma vez, Jesus diz, vai buscar o teu marido e volte. E a mulher olha para Jesus e diz, eu não tenho marido. Ele diz, beleza, falou a verdade. Disseste bem, você já teve 5, e agora o que você tem não é teu. E o que eu percebo aqui, gente, é que Deus, Ele incentiva a gente a ser verdadeiro. Percebe que Jesus elogiou a mulher porque ela foi verdadeira, porque ela foi honesta, porque ela não teve medo de falar dela. E eu sou ousado a dizer que em circunstâncias diferentes aquela mulher tinha mentido. Se ali tivesse uma conversa mais conflituosa, e que ela percebesse que havia do outro lado alguém querendo julgar e querendo menosprezar, ela não tinha falado a verdade. Ela tinha fingido. Tá certo. Vou buscar. Ia lá e trazia o homem dela. Certo? Ela não tinha um homem? Tinha. Mas ela se sentiu à vontade para ser quem ela era, porque Jesus demonstrou carinho, amor e acolhimento do jeito que ela era. E aí, a gente precisa aprender algo com essa mulher. Precisamos ser verdadeiros, honestos, sinceros, sem medo de ser quem a gente é. Gente, a gente é aquilo que a gente é. E pronto, certo? Não ajuda nada, e eu estou lendo um livro que eu acho que me ajudou a fazer essa reflexão. É um livro de Carl Rogers, e o título do livro é Tornar-se Pessoa. Inclusive, outro dia até falei dele aqui no culto de oração. E o texto diz assim, não vale nada, ou não vale de nada, quando você finge que você é uma coisa que você não é. Não vale nada quando você tenta passar de forte quando você está fraco. Não vale nada quando você diz que gosta e na verdade você não gosta. Não vale de nada quando você está dizendo uma coisa, mas não tem nenhuma disposição de fazer aquilo. E ele vai mostrar que ser sincero, ser honesto e admitir você como você é exatamente uma condição muito importante para você melhorar. Porque se você não consegue ter noção e nem assume quem você é, e você finge, você vai passar a vida inteira lutando para mostrar o que você não é.
E engraçado é que todo mundo sabe que você não é, mas você pensa que você é. Certo? Mas aí, vamos aprender isso, vamos aprender com Jesus. Mas eu costumo dizer que nós somos criados para enganar as pessoas. Ou seja, nós somos educados para mentir, para fingir, para não sermos sinceros, não é? Porque do outro lado está alguém que não foi preparado para ouvir. Então a gente acha muito melhor alguém que dá umas tapinhas na nossa costa e quer matar a gente, do que alguém que diz: eu estou com vontade de te matar. Gente, seria muito mais fácil, não é? Porque só assim eu saberia com quem eu estava lidando. Não é? E minha Evangelho chega para mim e diz: Divino, eu tenho vontade de te matar. Beleza, mas por que você não me mata? Não, porque eu me esforço bastante, mesmo tendo vontade, obrigado, meu Evangelho. Obrigado porque você está lutando com você para não fazer uma desgraça comigo. Mas não seria muito mais tranquilo? E essa pessoa não teria muito mais crédito comigo? Sim ou não? Porque ela estaria fazendo um esforço tremendo para me acolher e para estar do meu lado. Para mim isso é crédito, mas a gente entende como desmérito. E a gente incentiva as pessoas a não falar, porque a gente não quer ouvir a verdade, a sinceridade. Eu digo: gente do céu, que mulher teria coragem de chamar o marido e dizer: marido, vem cá, eu te traí. Eu tenho uma fraqueza, sabe? Aí eu traí você, mas eu não queria fazer isso. Gente, jamais uma mulher vai dizer isso, porque ela sabe que o marido não vai escutar. Da mesma forma, você acha que o marido que traiu vai dizer: mulher, me escuta aqui, por favor. Eu te traí, caí, uma fraqueza, sabe? Foi terrível, e para mim foi muito difícil, mas eu traí você. Mas eu quero ficar com você, eu quero pedir perdão. Obrigado por você ser sincero comigo. É assim que a gente faz? É não, gente, é não. Porque, primeiro, você não tem nenhuma condição, nenhum ambiente seguro para fazer isso. Por quê? Porque a gente foi ensinado que é para fingir, que é para mentir. Porque se o coração não sabe, como é que diz? Se o olho não vê, o coração não sente. A gente cria nossos filhos para mentir e para ser não sincero, né, Ana Hiller? Você se sente segura para conversar qualquer coisa com tua mãe? Por quê? Porque nós não criamos nossos filhos para isso. Aí nossos filhos até têm vontade de conversar, uma coisa assim que às vezes fez ou não fez, ou está com vontade, mas não tem coragem, porque se for dizer, a mãe faz um escândalo. E aí, na primeira vez que a criança ou adolescente tenta fazer, ela se estimula, pronto, nunca mais. Não, calma, peraí, calma. Nunca mais, eu vou dizer. Se um adolescente, um exemplo assim mais até dramático. Vamos imaginar que um adolescente, ele está passando por um problema de depressão e está pensando em se matar. E ele chega para o pai ou para a mãe e diz: pai ou mãe, eu estou pensando em me matar. A maioria... quase 100% vai fazer um escândalo do tamanho do mundo e não vai saber o que fazer com aquela conversa. Menino, você está doido, meu filho, pelo amor de Deus. Você faz ou então você dá uma pisa no menino, ou então quer saber por quê, e agora você é frescura, você é besteira, você quer chamar atenção, né? Porque a gente não ensina nossos filhos a falarem a verdade, a serem sinceros. E essa é uma reflexão importante para nós. Jesus elogiou a mulher porque ela falou a verdade, beleza, falou a verdade, né? Ok. Vá chamar seu marido. Não tem um marido. Beleza. Tem outra coisa interessante no texto, que
Aí a mulher descobre que Jesus é profeta. Quando Jesus disse, né, você tem 5, tal, e ela diz, você é profeta. Aí ela fica feliz da vida, estou diante de um profeta. Aí, sabe o que eu penso aqui? Gente, aquela mulher passou a vida inteira, ela tinha uma dúvida, sabe qual era a dúvida dela? Quem consegue perceber a dúvida dela, pelo texto? Ela queria saber onde era o lugar certo para adorar. E aquela dúvida daquela mulher, ela devia ter, já fazia muito tempo, mas aquela mulher não tinha acesso aos escribas, aos sacerdotes, aos fariseus. Por quê? Porque aquela mulher, ela era de vida livre, e ela era discriminada, e um religioso não podia chegar perto dela. Mas agora ela tem a oportunidade de estar diante de um profeta, e esse profeta está tendo um papo tranquilo com ela, e ela está se sentindo completamente à vontade, amada, acolhida, e agora ela resolve fazer uma pergunta, e o problema não é a pergunta, o bonito vai ser a resposta, e a resposta é dada em primeira mão para a mulher samaritana. É a primeira vez que Jesus fala sobre aquela verdade que a gente não sabia. E qual a verdade é? Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, e nem no Monte Gerezim, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa é uma verdade assim, extremamente maravilhosa no cristianismo, e foi revelada para aquela mulher. Naquele encontro, que parece que ela tinha tudo para ser conflituoso, mas foi um encontro extremamente amoroso e produtivo. E Jesus disse, mulher, acredite em mim, a sua dúvida se acabou hoje. É verdade que existe esse conflito, que vocês adoram sem saber, porque a salvação vem dos judeus, mas chegou a hora, e já que todo aquele que se chegar a Deus, ele será um adorador, sem precisar de lugar nenhum. Mas ainda tem duas coisas que eu quero refletir para a gente terminar. Tem mais uma coisa interessante nesse texto. A mulher, ela é tão bem acolhida, e ela tem um encontro tão produtivo, que ela simplesmente ela é transformada. E agora ela se sente uma mulher diferente, e agora ela se sente empoderada. Você já viu essa palavra? Empoderada? A mulher se sente empoderada, e agora ela sai e vai buscar o marido, não. Ela vai anunciar para a cidade. Ela esquece que era estigmatizada, e ela chega e começa a anunciar, gente, eu encontrei um profeta no poço. Ele falou da minha vida toda, ele destrinchou toda a minha vida, ele é o Messias. Vamos lá, e ela começou a anunciar, e o texto diz que a outra coisa interessante é que a população também esqueceu quem era a mulher. Porque agora viu uma mulher diferente, porque agora eles olharam para a mulher e viram alguém que na primeira vez estava oferecendo alguma coisa importante para a cidade. Que até aquele momento parecia que aquela mulher era um estofo para a cidade, mas agora aquela mulher é uma bênção para a cidade. Aleluia! Glória a Deus. Gente, isso é muito legal. Então esse encontro, olhando por essa perspectiva, é um texto que a gente olha assim, gente, isso aqui está a essência do cristianismo, isto é a essência das atitudes cristãs, isto é a essência daquilo que Jesus quer que a gente faça, isto é a essência do exemplo cristão. Então, que o Espírito Santo nessa noite, ele faça a gente sair daqui empolgado, animado, em reproduzir esse comportamento de Jesus em relação às pessoas. Que a gente nunca mais olhe para ninguém, por mais estranho que você o ache, como se ele fosse menor do que você. E quando você encontrar alguém que você acredite que ele é um pecador inveterato, ame-o mais ainda.
porque ele precisa muito mais de você do que os outros que você acha que não pecam. E se a gente fizer isso, certamente nós vamos ter o mesmo êxito que Jesus teve com o encontro com aquela mulher. A gente vai poder tocar positivamente no coração das pessoas. A gente vai poder fazer com que as pessoas olhem para a gente e digam: mas por que você faz isso? Por que você é diferente? E você vai dizer: não sou diferente. Eu só sou normal. Você percebe como a normalidade, por ausência de um padrão, se tornou exceção. Isso não é bom. Amém.